Olá, alunos do Clube da Fala, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal. Eu sou o Bruno Pontes, mentor de oratória pelo clube, e hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante para o ambiente de negócios no século XXI, que é a comunicação de liderança. E por isso nossa pergunta, será que é um dom ou você aprende? Como é que isso funciona? Muito bem, o que a gente vai olhar hoje aqui é o seguinte, tem um grande empresário, CEO da General Electric chamado Jack Welch, que enfim, é um dos maiores empresários, maiores líderes que o mundo corporativo já viu. Ele trabalhou na General Electric desde 1981 até 2001 e ele transformou a empresa em uma das maiores empresas, os maiores negócios dos Estados Unidos, um dos 3 maiores negócios listados em 2017, e isso tem muito à mão dele. E um ponto que eu acho muito importante é essa frase em que ele diz que a liderança não se trata apenas de ser o melhor, mas sim de fazer as pessoas da equipe serem melhores. Então eu acredito que o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de liderança, a gente não está aqui para forçar as pessoas a fazerem o que nós queremos. Primeiro nós precisamos fazer com que elas enxerguem o valor do que elas estão fazendo. E para a gente conseguir fazer isso, é fundamental que a gente consiga, como líder, extrair delas o que melhor elas têm para oferecer para as grandes corporações, enfim, para as pequenas também, não faz diferença, porque as empresas são organismos, e esses organismos só vão ter sucesso se por acaso todas as engrenagens dele tiverem a melhor versão possível. E quem vai conseguir fazer isso são os líderes. E por isso a liderança é tão fundamental, mas com uma outra perspectiva. Talvez antigamente, anos 60, 50, 40, enfim, o mundo fosse mais rígido, o mundo fosse menos flexível, e isso fazia com que a gente tivesse maior dificuldade de ter essa percepção mais humana, uma percepção mais empática, porque na verdade o que a gente quer, óbvio que as empresas querem o resultado, mas antes disso, para eu poder conseguir o resultado, eu preciso da melhor versão de cada peça dessa engrenagem. E por isso que aí, os líderes eles se tornam muito mais do que chefes de equipe. Se você é um líder e você apenas se vê como um chefe de equipe, isso é, na verdade, uma visão limitada sobre todas as atuações que hoje em dia uma liderança é exigida. E outra, como é que as lideranças vão conseguir esse tipo de impacto nas organizações ou sobre as suas equipes? É por meio da comunicação, que é o que exatamente a gente vai abordar hoje aqui. É o seguinte, primeiro ponto, super fundamental. 3 motivos pelos quais os bons líderes são importantes. Primeiro ponto, líderes aumentam a motivação dos funcionários. Gente, você imagina trabalhar 8 horas, 10 horas, 12 horas num dia e você não se sentir respaldado? Ou então você não sentir que o seu trabalho tem algum sentido, algum significado, então que as pessoas não estão percebendo o que você está fazendo. O líder tem esse papel de fazer com que os funcionários se sintam motivados, incentivados. Ou seja, é quase realmente uma aproximação mais empática sobre o que o seu liderado está prestando naquele momento ali. Então, primeiro ponto, você líder, não foque apenas no resultado, no objetivo. É muito importante que seus funcionários estejam motivados, incentivados, e quem vai fazer isso é você. Lembrem que nos últimos anos nós entramos num momento social em que as pessoas, de modo geral, não buscam apenas um emprego, elas buscam também um sentido, um propósito. Imaginem a quantidade de pessoas que hoje em dia estão no momento da vida em que elas estão trocando de emprego, estão trocando de relacionamento. Antigamente não, era muito mais difícil, você acabava tomando uma decisão na vida e ia nela até o final. Por quê? Porque o mundo não permitia essa flexibilidade. Hoje em dia não, o mundo é muito mais flexível, ele propõe muito mais possibilidades. Então, fique ligado nisso, que esse trato, esse cuidado com o simbólico, de fato, com o aspecto subjetivo é muito importante. Outro ponto, líderes aumentam a confiança dos funcionários na empresa. Gente, olha só, eu tenho que falar uma frase para vocês agora que é o seguinte, se você está procurando uma posição de liderança ou você já é líder, é fundamental que você imagine o seguinte, não existe líder sem seguidores e não existe seguidores sem confiança. O pior cenário possível numa empresa é você ter um líder que a sua equipe não confia nele. A questão toda é,
como é que isso vai ser feito? Você pode ser uma pessoa extremamente segura, extremamente comprometida com a empresa ou preocupada com os seus funcionários, mas existe uma máxima, inclusive, que eu gosto sempre de ressaltar, e na oratória isso é muito importante, que é o seguinte: não basta apenas ser, tem que parecer ser. E então, na liderança, isso é fundamental. E como que a gente consegue fazer isso? Como a gente consegue parecer uma figura confiável? É por meio da nossa comunicação. Por isso que, tão importante quanto saber os aspectos objetivos de um papel de liderança, é também você saber e atuar nos aspectos subjetivos, principalmente relacionados à gestão da sua equipe, aos seus propósitos, aos valores subjetivos. Lembrem disso, nós estamos num momento social em que está havendo uma transição. Nós éramos uma sociedade muito baseada nos aspectos objetivos, nas metas, nos resultados, nas coisas, no dado frio. Nos últimos anos, não. Vamos botar aí os últimos 30 anos, mais ou menos. Nos últimos 30 anos, há uma revolução da subjetividade. Exemplo disso é o quê? Vejam, talvez há 40 anos atrás, as pessoas, quando iam procurar um psicólogo, achavam que era coisa de maluco. Já deve ter ouvido isso. Ah, não, isso é coisa de maluco. Não, não vou lá. Mas hoje em dia, fazer terapia é quase como você pagar uma academia de musculação. É tão fundamental quanto, é tão importante quanto fazer musculação, fazer terapia. Então, a gente está num momento, o mundo de modo geral, não só o Brasil, em que a gente tem buscado a subjetividade. E para a gente conseguir fazer isso, fazer uma comunicação de liderança e ser um líder integral, é fundamental transparecer confiança. Bons líderes instigam hábitos positivos nos funcionários. Ou seja, há um costume dos líderes, de modo geral, sempre estarem focados no que está sendo feito de errado, mas não focar no que tem sido feito de bom na empresa. O que isso significa? A gente tem uma sociedade que é basicamente baseada pela ideia do quê? Olha, pai, tirei 10 na prova. Aí o pai olha, ou a mãe olha e fala o quê? Não fez mais que a sua obrigação. Tá vendo? Olha só, isso é um aspecto positivo. Se eu reforço esse ato, o que vai acontecer com a criança ou o seu liderado? Ele vai entender que isso é algo bom. Você tem que entender o seguinte: os seres humanos, eles reagem de acordo com os incentivos que são dados a ele. Se você só frisa o lado negativo, o lado a desenvolver, é óbvio que a pessoa chega uma hora que se desmotiva. Assim, em todos os aspectos. Quando você reforça o aspecto positivo, você imprime a memória. Você imprime, inclusive, uma percepção de que você está sendo observado, e observado com olhos compassivos. Lembre disso, ser compassivo. Você trabalhar a subjetividade é, de fato, um pilar não só da liderança, mas da comunicação de modo geral para o século XXI, e nas grandes corporações isso é muito importante. Você conseguir motivar e ter todo mundo atrelado a você num aspecto não só objetivo. Muito bem, agora é o seguinte, ponto para reflexão. E aqui eu vou pedir para você o seguinte: se você está gostando dessa live, se está gostando desse conteúdo, vou pedir que você siga a gente tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, para você ter acesso à informação o mais fresquinha possível. A gente sempre está produzindo material e sempre material buscando a qualidade para vocês, e não é diferente aqui agora. Então, se você não se inscreveu, se inscreva aqui no YouTube para a gente e segue a gente também no Instagram, que sempre tem material bacana lá. Bom, seguinte, agora que você é um seguidor do Clube da Fala aqui no YouTube e também no Instagram, é o seguinte: para a comunicação eficaz de um líder, devemos pensar. É o seguinte, são 5 perguntas que você aí na sua casa tem que começar a pensar sobre quando você se colocar numa posição de liderança ou então você estiver procurando uma. Por exemplo, qual tipo de liderança é o mais adequado? Você sabia que existem diferentes tipos de liderança? Aqui no caso, a gente vai comentar sobre a comunicação. Como que é o tipo de comunicação de cada perfil de liderança. E, inclusive, depois vai ter um bônus que para mim é sensacional, mas só daqui a pouco. Então, qual tipo de liderança é o mais adequado? Será que tem a ver com a sua personalidade? Será que tem a ver com o momento da empresa? Será que tem a ver com o tipo de liderado que você tem? Se é mais qualificado, se é mais técnico, se é mais de campo, se é mais de escritório, e aí? Qual é o tipo de liderança que vai ser o mais adequado? Primeiro ponto. Segundo ponto, com qual você se sente mais confortável? E aí, dos diferentes tipos, sabendo, será que vai ter um que eu vou ser mais confortável? Será que eu vou me sentir melhor me comunicando de um jeito Y ou de um jeito X? Será que vai ter algum desses? Então, você já tem que começar a colocar esses filtros para poder ter ideia qual poderia ser o seu melhor estilo de comunicação. Outro ponto, você é ou já foi líder?
Muito importante. Quando a gente fala de liderança, gente, a gente acaba focando muito no aspecto de grandes corporações. Mas se você é um professor, você é um líder. Se você é um diretor de colégio, você é um líder. Se você trabalha, por exemplo, na gerência do supermercado, você é um líder. A liderança tem a ver com o papel que você está representando naquele momento e sobre a organização de um time, a organização de uma série de tarefas sobre a sua responsabilidade. Então, muito importante começar a perceber isso. A liderança, a gente sempre toca no ponto de grandes corporações, eu dei o exemplo do Jack aqui no início da live, e, na verdade, o que acontece é o seguinte, a liderança, ela está em vários momentos, até, por exemplo, quando você está perdido num carro com seus amigos indo para alguma praia distante, ou alguma aventura no interior do Brasil e vocês se perdem. E aí? A liderança surge naquele momento. E diferentes cases, inclusive, sobre liderança, a gente pode ver não necessariamente apenas no aspecto corporativo. A liderança é um estado, inclusive até um estado de espírito, inclusive. Muito bem, então você já foi ou é um líder? Outra, você tem confiança de que pode consegui-lo, ou seja, você tem confiança de que pode ser um líder? Você tem confiança que se chegar esse momento, você vai conseguir assumir esse papel? Como é que é isso para você? Como é que é estar num momento de grande exposição em que um grupo de pessoas depende das suas decisões? Como é que é isso para você? Então comece a imaginar. Sempre lembre o seguinte, com o sucesso vem a exposição e a exposição é a base da liderança. Tudo bem? Então se você quiser galgar novos passos, novos caminhos, novos degraus na sua profissão, é fundamental que você leve em consideração o quê? Que a exposição vai vir e vai ser necessário você trabalhar a sua comunicação. E você se sente preparado? Será que hoje você estaria preparado para assumir uma posição de liderança? E se você assumisse, qual seria o seu perfil? Como é que seria isso? A gente vai olhar agora isso com mais detalhe, que é o seguinte, a comunicação e os estilos de liderança. Veja que interessante, eu quero que a partir de agora você tenha em mente o seguinte, é a comunicação e os estilos. E isso traz para a gente o quê? Uma série de ferramentas que vão permitir com que a gente visualize que determinada situação exige um tipo de comunicação específica. E é sobre isso que a gente vai falar agora. É o seguinte, um dos estilos baseados nos estudos do Martin Seligman, que é um grande escritor sobre comportamento humano, sobre entendimento da subjetividade, ele trouxe esse conhecimento onde ele determina 6 tipos, ele classifica 6 tipos de comunicação. Na verdade, 6 tipos de liderança e que a gente pode extrair a comunicação dela. Por exemplo, um dos 6 estilos clássicos de liderança é, por exemplo, a liderança autoritária. Esse estilo é baseado na imposição de demandas e controle sobre os membros da equipe. Vejam que interessante. A gente está falando aqui sobre a gente está num momento que é mais subjetivo, a gente não está tão baseado nos dados objetivos, a gente não está mais preocupado com o incentivo às pessoas, a motivação, e agora eu trouxe para vocês uma liderança autoritária. E aí, como é que isso se estabelece? Vamos lá. Primeiro ponto, já falei para vocês que vão ser 6 momentos. E o que acontece? A comunicação de liderança, ela não é monotônica. O que isso significa? Significa que a comunicação de liderança ela é uma caixa de ferramentas. E para cada situação você vai usar uma ferramenta. Óbvio isso. Se eu tenho um parafuso, eu vou usar uma chave de fenda. Se eu tenho uma porca, eu vou usar uma chave inglesa. E por aí vai. Então, nesse caso, o que acontece? É muito importante que vocês imaginem o seguinte. Dependendo da situação, você vai ter que se comunicar de uma forma específica. Por exemplo, você já faz isso naturalmente. No aniversário, você chega lá e, ei, como é que você está, rapaz? Tudo bem? Abraço, é mega esfuziante. Agora, num momento, por exemplo, de tensão, ou, por exemplo, alguém sai de um emprego, ou então alguém vem a falecer, o momento já é mais o quê? Já é um momento mais condescendente, é um momento mais introspectivo, você se comunica de uma outra forma. Então, você sabe muito bem que, dependendo da situação, a sua comunicação ela é diferente. Então, é justamente sobre isso que fala esse estilo de liderança. Quando é que o modelo autoritário ele aparece? Ele aparece quando ele é exigido, quando o líder é exigido, numa situação em que ele precisa tomar imediatamente uma decisão. A gente diz que são momentos, por exemplo,
em que, apesar de haver confiança, há confiança, é necessário que tenha precisão, que o momento é um momento tenso. Então, é necessário tomar uma decisão rápida. Então, nesse caso, a gente diz que a liderança ela pode ser autoritária. Mas veja, num momento mais tranquilo, se você for autoritário demais, qual é o problema? Você vai desgastar aquele relacionamento. Por isso que é complicado. Você tem que usar as cartas no momento certo. Então, uma liderança autoritária, ela surge em que situação? Numa situação em que há uma crise e são necessárias decisões rápidas e assertivas. Então, nesse momento, inclusive, os seus liderados compreendem. Lembre que nós estamos falando com pessoas que, apesar de estarem no momento ali, trabalhando em diferentes situações, compreendem a situação. Por exemplo, imaginem só, um professor que grita o tempo inteiro com a turma. Chega uma hora que gritar não faz mais sentido, botando em metáforas assim. Eu, por formação, sou professor. Então, chega uma hora que não adianta só você gritar com a turma. Mas tem um momento, dependendo da situação, que chamar aquela atenção e exigir autoridade é mais eficaz. Então, primeiro ponto importante, não só falando da liderança autoritária, mas de todos os estilos de comunicação da liderança, é necessário que você compreenda o contexto. E a gente sempre fala sobre isso aqui no clube, que é o seguinte: se você acha que se comunicar da mesma forma com todo mundo é eficaz, você tem um desafio a enfrentar. Por quê? Porque cada pessoa, cada situação, cada momento, não importa, cada um é diferente. E corresponde a você a responsabilidade de fazer o quê? De modificar a sua comunicação. Eu, por exemplo, sempre falo sobre a ideia de que quando eu me comunico com a pessoa A, ao eu me comunicar com a pessoa B, ou C, ou D, eu transformo completamente a minha comunicação. Eu mudo nos mínimos detalhes para poder ser o mais assertivo possível. O mesmo ponto acontece aqui na comunicação de liderança, que é o quê? Ela vai acontecer justamente dependendo da situação. Então, uma situação mais crítica, eu preciso ser mais autoritário, eu preciso tomar decisões rápidas para poder resolver aquele problema o mais rápido possível e com menos danos para a organização de modo geral. Tudo bem? Então, primeiro tipo de liderança, liderança autoritária. Segundo tipo de comunicação é chamado de marcador de ritmo ou timoneiro, depende do tipo de livro, de material que você vai procurar, que você vai encontrar, mas ele é o estilo que é caracterizado por líderes que definem metas claras e esperam que seus seguidores as cumpram. Então, você imagina uma situação em que não existe um momento muito crítico, mas é necessário que as pessoas sigam à risca o que está acontecendo. É um momento tenso, o controle da situação já está bem mais estabelecido, mas é necessário que, para a sobrevivência da equipe, da empresa, tudo que foi determinado em alguma reunião seja feito, seja realizado. Então, por isso chamado marcador de ritmo. Ele vai observar com um olhar mais incisivo, o líder, e vai cobrar das pessoas as metas que foram estabelecidas, mas ele não vai ser tão autoritário. Vamos dizer que ele vai ser quase como se fosse um supervisor. Marcador de ritmo aí tem a ver, por exemplo, com a metáfora, não sei se vocês já viram, mas aqueles barcos antigos que tinham várias pessoas remando, e aí ficava aquela pessoa na frente controlando o ritmo. Todos têm que cumprir as metas. E eu estou aqui observando todo mundo. Eu não estou sendo tão incisivo, mas eu estou observando todos, fazendo uma supervisão minuciosa de cada um. Então, de modo geral, é importante que a gente olhe justamente essa característica de que, olha como mudou. Numa situação crítica, tensa, eu fui autoritário. Definimos as metas, resolvemos. O que tem que ser feito? Eu já vou diminuir um pouco para poder começar a fazer não mais uma incisão, mas sim uma supervisão sobre a equipe. Tudo bem? Então vejam, já mudou o contexto. E aí chega uma conclusão muito interessante para a gente, que é o seguinte: eu mudo o meu estilo de comunicação da liderança de acordo com o momento que eu estou vivendo. Qual é o contexto? É um contexto que exige o quê? E aí eu vou transformar a minha comunicação para, naquele momento, alcançar o objetivo que eu espero. Muito bem, o próximo, a democrática. Esse estilo enfatiza a participação dos membros da equipe nas decisões. Gente, vou fazer uma pergunta. Você acha que uma comunicação democrática está acontecendo num tempo, num contexto mais calmo ou mais tenso? Resposta, óbvio, mais calmo. E aí o que acontece?
Por que essa liderança é importante? Porque depois que você já fez a restrição ali do que tem que ser feito, definiu, é natural que aquele contexto ele vá se resolvendo. E ao se resolver, é importante que a gente conceda um pouco a possibilidade de decisão para a equipe. Porque quem sabe a realidade da equipe, de modo geral, é a equipe. O líder ali, no caso, ele está para poder implementar o que é mais eficaz para a equipe de modo geral. Então, olha que importante. Dependendo do contexto, eu vou puxar para minha autoridade quando eu preciso, mas quando eu percebo que o contexto me permite que a minha equipe participe mais, eu vou lá e deixo com que eles comecem a ter mais atuação. Mas veja que interessante. Isso é feito por meio da comunicação, isso é feito por meio de uma sensibilidade. Aí tá vendo só? Por mais que nós busquemos dados objetivos, o resultado, a venda, as metas, de modo geral, a gente vai precisar que o líder ele tenha uma sensibilidade, ele busque a subjetividade para perceber se aquele contexto permite que ele novamente abra espaço para as pessoas da equipe participarem das decisões. Tudo bem? Então, veja que nós já estamos mudando a comunicação de acordo com o contexto. Muito bem, liderança afiliativa. Olha que interessante. Os líderes afiliativos colocam a ênfase nas relações interpessoais e no bem-estar da equipe. Eu acho interessante isso porque o líder afiliativo, ele está entrando num contexto em que ele percebe que os dados objetivos já foram superados e agora o que eu preciso é perceber mais o meu colaborador como pessoa, como humano. E aí, de modo geral, acontece essa liderança afiliativa quando para a equipe não há tanta confiança. Geralmente são pessoas que estão entrando agora, líderes novos que estão entrando numa equipe já estabelecida, e ele precisa começar a buscar uma forma de abordar o subjetivo desses liderados. Geralmente, isso acontece quando é necessário buscar a confiança. Lembrem disso, não há seguidores sem confiança, já falei sobre isso, ou seja, a liderança é baseada em confiança, e o tempo que eu estou vivendo naquela corporação, naquela situação, é um tempo tranquilo. Ou seja, eu tenho espaço para poder conseguir atuar de modo mais filiativo, de modo mais subjetivo, procurando mais entender os meus colaboradores como pessoas de modo mais profundo. Muito bem, aí eu tenho, por exemplo, o visionário. O visionário, ele é interessante por quê? Porque ele é um momento muito específico da empresa. Ele é um momento em que o tempo está tranquilo, as coisas estão funcionando, a medida autoritária já foi tomada e agora é necessário ter visão, ter uma mente arejada para imaginar para onde a empresa tem que ir. E quem é que vai motivar a equipe, incentivá-los a pensar, a dar as orientações para isso ser criado, é quem? É o líder. E aí vem, esse estilo é caracterizado por líderes que comunicam uma visão inspiradora. Olha só a mudança. Gente, isso é sensacional. A gente saiu de uma liderança coercitiva praticamente, autoritária. Olha o termo que foi usado, autoritária. Eu estou usando a minha credencial de autoridade na empresa para poder alcançar o que a gente precisa. E aí essa pessoa, depois de organizar a estrutura, passou a ser o quê? Um visionário. E é isso que você tem que ter em sua mente, se você quiser ser um líder eficaz, principalmente em relação à sua comunicação. É você entender que você é um camaleão praticamente. Um camaleão para quê? Para conseguir a colaboração e a eficácia daquela empresa, a eficiência dela de modo geral. E como é que eu vou conseguir isso? Modelando a minha comunicação. Vejam agora que esse líder, ele mobiliza seus seguidores na direção dessa visão. Para onde a empresa quer ir? E aí o líder vai conseguir transmitir isso para a equipe poder construir esse cenário ideal. Geralmente acontece quando a confiança já está bem estabelecida e os tempos que a empresa vive são tempos mais tranquilos. Tudo bem? E agora a gente tem aqui, deixa eu passar aqui o slide, que é o seguinte: a gente tem a liderança coach, que é interessante também essa liderança. Olha só, os líderes que adotam esse estilo se concentram no desenvolvimento pessoal e profissional de seus seguidores. Bruno, em que momento isso acontece? Vou te dar um contexto. É um momento em que eu tenho que tomar decisões, não é um momento muito tranquilo, a empresa passando por uma certa instabilidade por alguma razão, mas eu tenho que construir confiança. Então, eu vou chegar, na verdade, sendo um coach, sendo um treinador. Para onde a gente pode desenvolver isso aqui? Eu vou estar observando o subjetivo da minha equipe, mas com um modo objetivo.
Eu não vou estar buscando a aproximação, como é no afiliativo. Eu vou estar buscando o objetivo de fato. Então, por isso, coach, para a ideia de ser um técnico. Eu estou me importando com o que você pode entregar. Mas, de modo geral, eu estou buscando aqui um interesse para poder solucionar esse momento delicado da empresa. Muito bem. E aí, o que acontece? Bases para efetuar a comunicação eficaz na liderança. Primeiro, escuta ativa impulsiona os relacionamentos. Gente, olha só, ao mesmo tempo que existe uma busca pela subjetividade no século XXI, existe junto dela a escuta ativa. Na maior parte das vezes, a gente não está ouvindo de fato as pessoas. E isso tem a ver com o quê? Com a escuta ativa. Olha ali, como é que a gente pode fazer? Invista em compreender as relações humanas que te cercam. Eu sempre falo o seguinte, para trabalhar a escuta ativa e ter uma comunicação eficaz, nós temos que estar extremamente, a gente tem que estar verdadeiramente interessado nas pessoas. Se a gente não estiver interessado nelas, não vai dar certo. Se você quer ser um líder, primeiro ponto, qual seria, se eu tivesse que dar apenas uma orientação para alguém que vai virar líder amanhã, eu vou liderar a equipe amanhã, o que eu tenho que fazer? Esteja verdadeiramente interessado nas pessoas. Perceba os perfis de comunicação dos seres da sua equipe. Isso é muito importante e a gente ensina aqui no Clube da Fala como os perfis comportamentais de personalidade transformam a comunicação e como nós temos que nos adaptar a esses tipos diferentes de comunicação. Se você tem uma equipe, você vai ter diferentes tipos. Então, é necessário você ter essa sensibilidade para poder se comunicar de forma mais eficiente com cada um deles. Entenda a escuta como uma atividade. Gente, isso é muito importante. A escuta é uma atividade. Se você não consegue compreender isso, comece a compreender e veja como isso vai mudar a sua vida. Eu sempre recomendo o seguinte, estou ouvindo alguém, eu começo a imaginar, a atuar, criando as imagens que aquela pessoa está me propondo com a comunicação dela. Ajuda bastante. E aí, você sabia que existem 4 níveis de escuta? O downloading, o open mind, o open heart e o open will. Sabia disso? Vou deixar para você pesquisar, que hoje o tema é sobre comunicação de liderança. Só para você saber. Se você não sabia sobre escuta ativa, olha que interessante. Existem 4 níveis. Procura que você vai achar muito interessante. Muito bem. A gente tem aqui, bases para efetuar a comunicação eficaz da liderança e a gente tem bases para efetuar a comunicação eficaz da liderança. Apresentar feedbacks propícios para cada situação. Gente, o que a gente já percebeu na aula de hoje? Que para você ser um bom líder, é fundamental você ter o quê? Timing. Às vezes eu tenho que propor um feedback positivo. Olha, isso aqui foi feito dessa forma e isso contribuiu bastante. Às vezes eu tenho que fazer um feedback desenvolvedor. Olha, isso aqui tem que melhorar nesse sentido. E um feedback construtivo. Olha, isso aqui tem que melhorar porque é complicado, né? Está comprometendo a estrutura não só da sua atuação, como da empresa de modo geral. Então, olha, gente, é uma questão de timing. Até o contexto da comunicação, para a gente poder ter uma melhor abordagem com a nossa equipe, até mesmo o como eu vou passar para eles, ou seja, até o feedback, até a comunicação de liderança e até a escuta ativa dependem de timing e dependem de níveis. Tudo bem? Então, muito importante a gente levar isso em consideração. E aí, para a gente encerrar, vejam o seguinte, liderar não é dominar, aprenda a inspirar. E esse é o grande objetivo da live de hoje, que é o seguinte, percebam como a liderança, ainda mais no século XXI, ela exige da gente uma série de comportamentos, de sensibilidade junto de objetividade. E quem conseguir correlacionar a objetividade que se espera de um líder com a subjetividade que se espera de uma comunicação empática, vai atingir níveis de confiança e colaboração que são incompreensíveis para as pessoas comuns. E como você acompanha o Clube da Fala, vejo vocês no próximo vídeo para a gente poder transformar nossa comunicação em algo eficaz, eficiente, empático e com muita escuta ativa. Valeu, gente. Até a próxima.